Alô galera, paz do Senhor, aqui Pastor Gilvan mais uma vez, gravando mais um vídeo para falar de assuntos teológicos no nosso canal de formação de pregadores do Evangelho. E o assunto de hoje ele é bastante legal, bastante interessante, são os 10 erros que a maioria dos pregadores cometem ao ministrar a palavra de Deus, né? Eu vou falar aqui de assuntos, vai aparecer aqui, você acompanha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e principalmente compartilhar. Compartilha aí nos teus grupos de WhatsApp, no Facebook, manda para um amigo que é pregador, que gosta de ministrar a palavra, ou melhor, ou às vezes que acha que ministra a palavra de Deus, e por aí vai. Manda esse vídeo para ele, vai ser bem legal, bem interessante, vocês vão falar bastante coisa. O primeiro assunto, o primeiro ponto que eu queria falar nessa tarde, sobre erros que as pessoas cometem ao ministrar a palavra de Deus, é bastante comum, né? As pessoas criarem alegorias e fantasias, né, na mensagem da palavra de Deus. Quando você vai ministrar a palavra, quando o pregador vai falar da palavra de Deus, ele tem que evitar, na verdade, alegorias. O que é alegoria? Enfeite, né? A gente vê lá na apuração das escolas de samba, né? Quem aí lembra, né? Que as alegorias, na verdade, são os enfeites. A mensagem, ela não direcionada ao povo, ela não tem que ter enfeite de maneira nenhuma, porque isso pode fantasiar demais a mensagem que Deus colocou no teu coração para ministrar. Tem gente que diz que, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que diz que o rei Davi era filho bastardo. Isso não está na Bíblia, só porque ele era ruivo, né? Tem gente que diz que inventa um montão de coisa. Tem gente que inventa que a viúva que multiplicou azeite lá do Eliseu, né, era a mulher de Oséias, o profeta. E por aí vai. Tem gente que inventa, alegoriza as mensagens. E isso não existe, tá, gente? A mensagem é textual, você tem que pegar o texto ali e fazer a exposição da escritura. Nada além disso. A mensagem ela não precisa estar gorda para ser da parte de Deus, ela não precisa estar inchada, ela não precisa ter mais de 45 minutos, e por aí vai. Eu vou falar logo do segundo, que é um erro bastante comum, que é o erro de não interpretar o texto, ou seja, fazer a exposição da palavra sem hermenêutica, sem interpretação do texto bíblico. Às vezes as pessoas leem o texto e não conseguem interpretar aquele texto para poder fazer a exposição. A interpretação do texto bíblico, ela é feita pelo pregador, pela pessoa que está ministrando a palavra, não é pelo ouvinte. O ouvinte já tem que receber aquela informação ali mastigada. Não tem que entenda da maneira que você quiser. Não, quem tem que entender isso é o pregador. É o pregador, é o expositor da palavra que tem que entender. Ou seja, é ele que tem que fazer a interpretação do texto bíblico. O terceiro é um certo exagero de chavões eclesiásticos, né? A gente vê muito exagero nesse chavão. O que são chavões? Palavras do linguajar popular, né? Vou dar um exemplo. A gente não costuma, o povo não costuma chamar mulher de varoa, nem homem de varão. E o cara que está pregando é varão, varoa. Mas a varoa? Então a varoa entrou, então o varão veio. É chavão eclesiástico, chavão de dentro de igreja. É a forma como aquelas pessoas falam. A gente tem existe até um negócio que diz assim: crente não vê, crente contempla, crente não conversa, crente palestra, crente não se senta, crente toma assento. São chavões do dia a dia. E tem muitos pregadores que costumam encher linguiça com essas coisas. Isso vai irritando e enchendo a paciência da pessoa que chegou ali para ouvir a ministração da palavra de Deus. Outra coisa que é bastante comum entre os pregadores é a mistura de contextos. Vou dar um exemplo para você. O contexto da mensagem que consta em João 3,16, quem não conhece João 3,16? Como é que é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Com quem que Jesus estava falando isso? Nicodemos.
Quem era Nicodemos? Um doutor da lei, alguém que tinha o poder de manipular as massas através do ensino da Torá, da Bíblia judia. Então, Nicodemos, eu estou falando para vocês o contexto. Nicodemos não tinha entendimento do contexto bíblico ao ponto de chegar para Jesus e dizer assim para ele: eu não posso nascer de novo, rapaz. Olha para minha barba é branca, eu só sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não tinha esse entendimento. Então Jesus dá série de exemplos para ele e finaliza dizendo que Deus amou o mundo de uma forma que mandou a mim aqui para poder salvar a tua pele. Tem gente que mistura esses contextos, jogam esse versículo de João, capítulo 3, do Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, ao léu, à moda, simplesmente para lançar isso. É como se fosse... não, é porque é o tema central da Bíblia, amém, mas não sabem, não conseguem entender o contexto literal do negócio, o que estava acontecendo, qual era o pano de fundo disso. Tem gente que mistura tudo, tem gente que faz uma confusão terrível. Essa é uma das mensagens, mas eu poderia usar aqui N exemplos para que vocês entendessem aonde que eu quero chegar. Vou tentar pensar aqui, mas não tem nada anotado esses vídeos. Por enquanto a gente não tem um diretor, né, no nosso canal, não tem nada disso. É eu, Jesus, o Espírito Santo e Deus Todo-Poderoso. Então, existem muitos textos. A Arca de Noé, por exemplo. A Arca de Noé, o planeta Terra, não tinha pouquinhas pessoas. Igual você pensa, né? Você vai vendo a genealogia lá, você vai ver Adão gerou a Sete a Enos, Metusalém, a Noé. E aí você imagina, não, tem 7 pessoas no planeta, né? Aí Noé, as noras, os filhos, entrou na arca, e aquelas pessoas ruins que estavam ali, era só ali onde Noé... Não, gente. Tinha muita gente na Terra. Vou te explicar. Adão viveu mais de 900 anos. Metusalém também. Noé viveu muitos e muitos e muitos anos. A probabilidade deles coexistirem é muito grande. Então a probabilidade de, por exemplo, Noé ir na casa de Adão é grande. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, Adão, acho que viveu 939 anos, um troço assim, não estou com a Bíblia aqui agora por perto, mas é mais ou menos um... Imagina quanta gente não nasceu em 900 anos. Quanta gente não nasceu, não é descendente de Matusalém em 969 anos, que foi ele que viveu 969 anos. Imagina! Quanta gente não nasceu? Então tinha muita gente no planeta. As pessoas dizem, não, tinha pouco. Não estou dizendo que tinham 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas igual temos hoje. Não era isso. Mas tinha muita gente, não era pouca gente. Tinha a quantidade de gente que equivalia, vamos botar aí, a 1000 e poucos anos. Né? Desde a criação dos céus, da terra e pá, ali da civilização, do primeiro homem, da primeira mulher. E os contextos, às vezes, são pregados sem ninguém entender absolutamente nada. Ai. Outra coisa, eu estou só no 5º, tá? É acerca de... A maioria dos pregadores, eles pregam sempre dando ênfase à satisfação pessoal, à conquista. A pregação, infelizmente, não é mais da boa nova, da novidade que é Jesus Cristo. A pregação, ela passou a ser de acordo com o que o ouvinte precisa ouvir. Se o ouvinte, olha isso, é muito sério. Se o ouvinte é o povo de meia idade para cima, a mensagem do púlpito passa a ser para conquistas pessoais, carro, riqueza, casa própria, promoções no trabalho. Se o público é mais jovem, a mensagem do púlpito passa a ser relacionamento, abertura de porta de emprego e aprovação em faculdades. Então, o âmbito das mensagens tem sido de conquistas pessoais, satisfações pessoais, quando, na verdade, a mensagem ministrada em todo o púlpito de uma igreja protestante que anuncia Jesus Cristo tem que ser o Cristo crucificado.
É essa mensagem do púlpito que tem que ser anunciada. Só que o erro que eles cometem, que é o quinto que eu vou falar, que eu estou falando aqui agora, é que, na verdade, o Jesus Cristo ele não tem sido anunciado crucificado, mas sim um Jesus Cristo que pode te dar aquilo que você precisa receber. E aí eu já embarco, isso já emenda no sexto, que são as mensagens de autoajuda. Mensagens que popularmente ganham um nome em inglês, coach. Mensagem para você crescer, para você melhorar, para você buscar e alcançar resultados. Isso não é evangelho. 7. Infelizmente, a grande maioria dos pregadores, eles negam as principais doutrinas. O que é isso? Vou explicar uma doutrina que existe na Bíblia, que a maioria das pessoas, e principalmente esses hereges boys aí que a gente vê, essa turma desses garotão novinho, de camisa polo e calça, né? Eu estou descrevendo mais ou menos o camarada que chega e fala que você é o ponto fraco de Deus e que uma das principais doutrinas da religião cristã é a doutrina da total depravação, que nega que exista no homem qualquer coisa de bom. Nada de bom existe no homem. Então, para essa turma aí, que tem público-alvo, os jovens, né? Que tem um público-alvo, essa galera da satisfação pessoal, do coach, eles gostam de saber que são importantes e que têm valor. Quando, na verdade, a mensagem do evangelho é tu não tem nenhum valor. O único valor que tu tem é a graça que Deus encontrou em você. Ou seja, o evangelho tira do ser humano, de sobre o ser humano, todo o mérito e coloca em cima de Jesus Cristo. E pra gente fica a miséria. Por isso que nós somos chamados miseráveis, né? Miserável porque... miserável, pastor? Miserável. Miserável. E ai de ti que disser que não é um miserável. Porque como é que eu vou dizer isso para vocês? Na verdade, para você ser colocado dentro do âmbito da misericórdia, vou explicar para você a origem da palavra misericórdia. Córdia é coração, cardio, córdia, né? Misericórdia. Eu estou colocando aquele que não presta, um miserável, dentro de um coração. Então eu só conheço um ser capaz de fazer isso. Só existe um ser misericordioso, que é Deus. Então ele trata, ele trabalha, ele atua, ele cuida de miseráveis. E essa não é mais a mensagem. O homem ele não é mais totalmente depravado. O homem agora ele é bonzinho. O homem agora ele quer fazer o bem. O homem agora, depois que ele tem um encontro com Cristo, ele quer fazer o bem. É mentira. Todo homem inclina para o pecado. Se não é a graça inacessível, irresistível de Jesus Cristo, que também não é ensinada, tá? Que também é uma doutrina que precisa ser ensinada, tudo isso aqui é por água abaixo. Porque nós vivemos debaixo de dois tipos de graça. A graça salvatória, a graça dos eleitos, a graça que Jesus deu para aqueles que ele deseja salvar. E a graça comum, que é aquela que não permite que amanhã ou depois surja aí 5, 6, 7 Adolf Hitler, matando e destruindo a civilização. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Então, não me interprete de forma leviana, mas olha para o que diz o Evangelho. E o Evangelho vai te dizer uma coisa totalmente diferente daquilo que você está acostumado a ouvir desses camaradas hereges aí. E esse assunto de negar as doutrinas te leva para novas doutrinas. E uma nova doutrina completamente satanista é a doutrina da prosperidade. É onde ensina que se você servir a Cristo vai enriquecer. Isso eu não preciso nem falar, né? Não vou nem perder tempo com isso, porque isso aí é um absurdo do absurdo. 9. A interação excessiva. Como o pregador fala isso, né? Vira pro irmão que está do seu lado, pega na mão dele, fecha o corredor, segura na mão do seu irmão, fala pro teu irmão, dá um abraço pro seu irmão, troca o cálice da Santa Ceia pro teu irmão. Para com isso! Para com isso!
Não é legal, não é bom, não é ruim, não é gostoso, não é... Não, pastor, é o senhor que não gosta. Não é isso, cara. Para com isso. Pregação é pregação. É ensinar, é falar do juízo de Deus, é falar do amor de Deus, é falar da graça de Deus. Para com esse negócio de interagir com o povo. Tu não precisa do povo para anunciar e ministrar a palavra. E para fechar... Essa é maneira. Vou até jogar meu caderninho de assuntos ali. O super satanás, né? Vamos tomar um cuidado terrível com o super diabo. O super satanás, ele é complicado. Ele é feroz, violento, grande e inderrotável. Se tu pisar fora da faixa, ele te pega. Para com isso, irmão. Para com isso. Deixa eu te falar uma coisa nesse vídeo aqui. Pouca gente tem coragem de falar. Teu maior inimigo não é o diabo, é você. É você que te afasta de Deus. Não é Satanás. Satanás, ele só pega as porcaria que você faz e movimenta. E age. E faz. E pá. E acaba levando a culpa, porque nós não somos capazes de assumir as nossas culpas. Então, é mais fácil colocar a culpa no diabo. Fechei. Se você gostou desse vídeo, compartilha, porque tem muita verdade nele. São 17 minutos, vamos chegar em 17 minutos. De bastante informação, pouco tempo, e eu tenho certeza que eu não te aborreci nem te enfadei. Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Toda semana tá tendo vídeo, às vezes tem 2 vídeos, às vezes 3 vídeos, às vezes nenhum vídeo. Mas eu tô tentando fazer um vídeo por dia. Fica na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.